people, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables. Espero que vocês gostem aí de ler mais um episódio comigo. Pessoal, estou explicando aqui rapidinho o meu cenário improvisado. É que eu mudei, eu tô num apartamento temporário aqui na Itália. E aqui, gente, tá muito difícil de ter um espaço para gravar filmando assim. Então, estou aqui improvisadamente na cama. E eu tô notando que a câmera está mexendo um pouco, mas eu vou fazer o meu melhor para que a câmera fique o mais estável possível, tá? Mas, gente, é improvisado, é temporário. Assim que eu me mudar para um lugar mais permanente, vai ficar mais fácil de eu filmar com uma qualidade melhor, câmera sem tremer, essas coisas que eu sei que são necessárias, mas que nem sempre eu consigo ter, sabe? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ler juntos o capítulo 5 do livro 2, né? Que é esse livro aqui, ó, o Anne de Avonlea. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Estamos lendo aí a série Anne de Green Gables. Já estamos no segundo livro. Se você ainda não leu o primeiro livro, sugiro que você volte no começo dessa playlist e assista, né, os vídeos do livro 1 para você poder entender a história, quem que é a Anne, o que que tá acontecendo. Para você não ficar, né, não chegar aqui no meio da história e ficar sem entender, combinado? Agora, se você já acompanha o canal, já acompanha aqui a playlist Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables, seja bem-vindo de volta e vamos ao capítulo 5. O nome do capítulo 5, né, o título é Uma Verdadeira Professora. Ai, gente, lembrando, hoje vai ser o primeiro dia como professora da Anne. Vamos ver o que essa menina vai aprontar. Começando, ó. Quando Anne chegou à escola naquela manhã, pela primeira vez em sua vida, havia cruzado a rota das bétulas surda e cega em seus encantos. Tudo estava quieto e silencioso. A professora anterior havia treinado as crianças para estarem em seus lugares no momento de sua chegada. Quando Anne entrou na sala de aula, ela foi prontamente confrontada por fileiras impecáveis de resplandecentes carinhas matinais e inquisitivos olhos brilhantes. Ela pendurou o chapéu e olhou para os alunos, na esperança de não parecer tão assustada e tola quanto se sentia, e que eles não percebessem o quanto tremia. Anne tinha ficado acordada até quase meia-noite na véspera, redigindo o discurso de início das aulas que desejava fazer para os alunos. Ela o revisitara e melhorara minuciosamente antes de memorizá-lo. Era um discurso muito bom, com excelentes ideias, especialmente sobre ajuda mútua e esforço legítimo em prol do conhecimento. Gente, a Anne ela é muito idealista, né? Ela sempre pensa assim que tipo, não, vai sair perfeito e vai ser assim, é assim que eu imagino, e ela pensa muito, imagina muito, né? O único problema é que ela não conseguiu se lembrar de uma palavra sequer. Após o que pareceu um ano e cerca de 10 segundos, na realidade, Anne disse vagamente: "Peguem suas bíblias, por favor", e mergulhou sem fôlego na cadeira, encoberta pelo barulho e pelo estalar da tampa das carteiras que se seguiram. Enquanto as crianças liam os versículos, Anne tranquilizou a mente e observou o grupo de pequenos peregrinos, destinados à terra dos adultos. A maioria deles era obviamente muito bem conhecida por ela. Seus colegas de classe haviam terminado os estudos no ano anterior, mas o restante havia frequentado a escola com ela, exceto os alunos do primeiro ano e 10 recém-chegados a Avonlea. Anne secretamente sentiu mais interesse nesses 10 do que naqueles cujas possibilidades já estavam bem mapeadas à sua frente. A verdade é que esses jovens talvez fossem tão comuns quanto o resto. Em contrapartida, talvez houvesse um gênio entre eles. Era uma ideia empolgante. Sozinho em uma carteira no canto estava Anthony Pye. Ele tinha uma carinha sombria e carrancuda e encarava Anne com uma expressão hostil nos olhos negros. Anne instantaneamente resolveu que iria ganhar a afeição daquele menino para o completo desconcerto da família Pye. Um garoto desconhecido estava sentado em outro canto, junto com Artie Sloane.
Um rapazinho com ar jovial, de nariz arrebitado, o rosto cheio de sardas e olhos azuis grandes e iluminados, orlado por pestanas claras. Provavelmente era o menino dos Donnells. E, se a semelhança valesse de alguma coisa, sua irmã estava sentada do outro lado do corredor, com Mary Bell. Anne se questionou que tipo de mãe a criança tinha para mandá-la à escola vestido daquele jeito. A menina usava um vestido de seda rosa pálido, enfeitado com uma grande quantidade de rendas e algodão, sapatilhas brancas levemente sujas e meias de seda. Seu cabelo cor de areia fora coagido a formar inúmeros cachos retorcidos e artificiais, arrematados por um extravagante laçarote rosa maior do que sua cabeça. Imagina, gente, a menina super, não requintada, mas super vestida para a ocasião de ir para a escola, né? A julgar por sua expressão, a menina estava muito satisfeita consigo mesma. Uma garotinha pálida, com um lindo cabelo fulvo, sedoso e ondulado, que flutuava sobre os ombros, devia ser a neta Bell, pensou Anne. Os pais dela tinham vivido anteriormente no distrito escolar de Nellbridge, mas, agora por terem se mudado para uma casa que fica 50 jardas ao norte do seu antigo lar, estavam em Avonlea. 3 pálidas garotinhas sentadas em um único banco eram certamente da família Cotton, e não havia dúvida de que a pequena beldade com longos cachos castanhos e olhos cor de avelã, que lançava olhares dissimulados para Jack Giles por cima da Bíblia, era Prillie Rogerson, cujo pai tinha se casado novamente havia pouco tempo, trazendo-a da casa da avó em Grafton para viver com a nova família. Uma garota alta e desajeitada, sentada no último banco que parecia ter muitos pés e mãos, Anne não conseguiu reconhecer, mas mais tarde descobriu que seu nome era Barbara Shaw e que ela viera morar com uma tia que residia em Avonlea. Ela também viria a descobrir que, se Bárbara alguma vez conseguisse caminhar pelo corredor sem tropeçar nos próprios pés ou nos de alguém, os alunos de Avonlea escreveriam o fato em comum no alpendre para comemorar. Mas quando os olhos de Anne encontraram os do menino na carteira que ficava diante da sua, um estranho calafrio percorreu seu corpo, como se ela tivesse encontrado seu gênio. Anne sabia que aquele deveria ser Paul Irving e que a senhora Rachel Lynde acertara pelo menos uma vez na vida ao profetizar que ele seria diferente das crianças de Avonlea. Mais do que isso, Anne notou que ele era diferente das crianças de qualquer outro lugar e que ali havia uma alma levemente semelhante à sua, observando-a intensamente com seus olhos azuis escuros. Anne sabia que Paul tinha 10 anos, embora não parecesse ter mais do que 8. O rosto dele era o mais bonito que ela já havia visto em uma criança. Feições de extraordinária delicadeza e refinamento, emolduradas por uma auréola de cachos castanhos. Sua boca era carnuda sem exageros, com lábios cor de carmim que se uniam suavemente e se curvavam afinando nos cantinhos estreitos que quase formavam covinhas. Ele tinha uma expressão séria, grave e meditativa, como se seu espírito fosse muito mais velho do que o corpo. Mas, quando Anne sorriu delicadamente para ele, toda a seriedade se dissipou no sorriso que o garoto deu em resposta, que parecia iluminar todo o seu ser como se uma lâmpada tivesse sido acesa subitamente dentro de si, irradiando luz da cabeça aos pés. O melhor de tudo é que o sorriso fora involuntário, sem esforço ou motivação extrema, a simples irrupção de uma personalidade escondida, rara, boa e doce. Com uma rápida troca de sorrisos, Anne e Paul tornaram-se amigos para a vida toda, antes mesmo de trocarem uma palavra. O dia passou como se fosse um sonho. Anne jamais conseguiu se lembrar claramente de como foi. Era como se outra pessoa tivesse dado aula e não ela. Anne tomou lições, trabalhou com somas e ordenou que os alunos copiassem mecanicamente. As crianças se comportaram muito bem.
Somente 2 casos de indisciplina ocorreram. Morley Andrews foi pego conduzindo um par de grilos amestrados pelo corredor. Ela o deixou de castigo no canto por 1 hora, e o que foi mais doloroso para o garoto, confiscou seus grilos. Ela colocou os insetos em uma caixa e soltou-os no Vale das Violetas na volta para casa. Porém, daquele dia em diante, Morley passou a acreditar que Anne os levara para casa e criava-os para o seu próprio divertimento. O outro culpado foi Anthony Pye, que derramou o último gole de sua garrafa d'água na nuca de Aurelia Clay. Anne deixou Anthony sem recreio e conversou com ele sobre o comportamento que esperava de um cavalheiro, advertindo-o de que esses nunca derramavam água no pescoço das damas. Disse que queria que todos os meninos de sua classe fossem cavalheiros. Seu pequeno sermão foi gentil e tocante. Contudo, infelizmente, Anthony permaneceu absolutamente inabalado. Gente, a gente já sabia, a Anne já sabia que os Pye iam dar problema para ela. A cidade inteira avisou que os Pye, a família Pye, dá trabalho na escola. A Anne já foi meio que sabendo que o Anthony Pye ia dar BO para ela, coitada. Continuando aqui, ó. O garoto a ouviu em silêncio, com a mesma expressão de poucos amigos, e assobiou desdenhosamente ao sair. Anne suspirou e então se reanimou, lembrando-se de que ganhar a afeição de um pai, assim como a construção de Roma, não era trabalho de um único dia. De fato, era duvidoso que alguns dos pais tivessem alguma afeição para ser conquistada, mas Anne tinha esperança em Anthony, que parecia ter potencial para ser um bom menino se alguém conseguisse ultrapassar seu azedume. Por que essa família é tão azeda, gente? O que acontece nessa família Pye que todo mundo é azedo, amargurado, emburrado? Ainda não contou aqui o motivo, a gente só sabe, pelo menos eu não lembro, a gente só sabe que a família Pye é uma família de pessoas bem amarguradas, né? Bom, continuando aqui na página 45. Quando a aula acabou e as crianças saíram, Anne deixou-se cair na cadeira, fatigada. Sua cabeça doía e ela se sentia deploravelmente desencorajada. Não havia nenhum motivo real para sentir-se assim, considerando que nada muito terrível tinha acontecido. Mas a jovem estava exausta e inclinada a acreditar que jamais aprenderia a ensinar. E quão terrível seria fazer todos os dias algo de que não gostava, por, bem, digamos, 40 anos. Gente, ela mal acabou de começar a dar aula e já tá desesperada achando que vai fazer algo que odeia pro resto da vida. Calma, Anne. Anne não sabia se chorava ali, naquele momento, ou se esperava até que estivesse segura em casa, em seu próprio quartinho branco. Antes que pudesse se decidir, ela escutou o som de sapatos de salto e um farfalhar de roupas de seda no assoalho do alpendre e, de repente, estava sendo confrontada por uma dama cuja aparência a fez recordar uma recente crítica do Sr. Harrison sobre uma mulher vestida com exagero que tinha visto em uma loja em Charlottetown. Ela parecia colisão frontal entre uma ilustração de alta costura e um pesadelo. Gente do céu, deve ser a mãe da menininha muito exageradamente vestida? Vamos ver. A recém-chegada trajava um suntuoso vestido de verão de seda azul pálido, com mangas bufantes, com babados e franjas onde quer que babados e franjas pudessem ser colocados. Destacava-se na cabeça um grande chapéu de chifão branco, adornado por 3 longas pernas duras de avestruz. Um véu de chifão rosado com pintas pretas generosamente espalhadas, pendendo como um babado desde a aba do chapéu até seus ombros. Descia em 2 faixas diáfanas por trás da cabeça. Também usava todas as joias que podiam ser dispostas em uma mulher de baixa estatura, e seu perfume muito forte lhe fazia companhia. Sou a senhora Donnell, a senhora H.B. Donnell, anunciou a figura, e vim vê-la por causa de algo que Clarice Almira me contou quando fui jantar conosco hoje. Algo que me incomodou profundamente.
Sinto muito, gaguejou Anne vagamente tentando se lembrar de qualquer incidente da manhã relacionado com as crianças Donnells. Clarice Almira contou-me que a senhorita pronunciou nosso sobrenome Donnell. Ora, senhorita Shirley, a pronúncia correta é Donnell, com a última sílaba tônica. Ai, gente, desculpa, senhora Donnell, eu também estava falando como a Anne falou. Espero que se lembre disso no futuro. Deus, que mulher chata. Eu tentarei, arfou Anne, sufocando um desejo louco de rir. Sei por experiência própria que é muito desagradável ter um nome soletrado de forma errada e suponho que deva ser pior ainda tê-lo pronunciado errado. Certamente é. E Clarice Almira também me informou que a senhorita chamou meu filho de Jacob. Ele me disse que se chamava Jacob, protestou Anne. Eu deveria saber, respondeu a senhora H.B. Donnell, em um tom que indicava que não se podia esperar gratidão das crianças dessa geração degenerada. Aquele garoto tem modos de plebeu, senhorita Shirley. Quando ele nasceu, eu quis que seu nome fosse St. Clair. Soa tão aristocrático, não é mesmo? Mas o pai insistiu que ele se chamasse Jacob, em homenagem a um tio dele. Tive que concordar porque o tio Jacob era um velho rico solteirão. E a senhorita acredita? Quando o nosso inocente menino tinha 5 anos, o velho tio Jacob se casou e agora tem 3 filhos. Já ouviu tamanha ingratidão? No momento que chegou o convite do casamento, pois ele teve a impertinência de enviar-nos um convite, senhorita Shirley, eu disse: sem mais Jacobs para mim, obrigada. Desde aquele dia eu chamo meu filho de St. Clair e faço questão de que ele seja chamado dessa maneira. Gente, que mulher louca! Vai pra terapia! Vai pra terapia! Como assim? Notando que aqui nessa época, gente, quando um homem solteiro deixava uma herança, como se ele não tivesse filhos, ficava para os sobrinhos. Então a mulher ficou puta do tio Jacob ter casado e tido filhos, porque se ele não tivesse casado e não tivesse tido filhos, a herança dele ia ficar pro filho dela, entendeu? Então é por isso que ela tá reclamando aqui dele ter a impertinência de casar e ter filhos, porque ela queria que a herança dele ficasse com o filho, entendeu? Continuando aqui, ó. O pai continua obstinadamente a chamá-lo de Jacob, e o menino mesmo tem uma preferência absolutamente incompreensível por esse nome vulgar. Mas St. Clair ele é, e St. Clair ele continuará sendo. A senhorita fará a gentileza de não se esquecer disso, não é mesmo? Eu agradeço. Eu disse a Clarice Almira que estava certa de que se tratava de um mal-entendido e que uma palavrinha acertaria as coisas. Donnell, com a última sílaba tônica, e St. Clair, em hipótese alguma, Jacob. Vai se lembrar? Eu agradeço. Gente, essa mulher é mais entojada do que a vizinha fofoqueira. Quando a senhora H.B. Donnell se retirou, Anne fechou a porta da escola e foi para casa. Gente, pior do que lidar com os alunos é lidar com os pais dos alunos, e isso acontece há séculos, pelo visto. Ao pé da colina, ela encontrou Paul Irving na Rota das Bétulas. O garoto entregou-lhe um ramalhete de delicadas orquídeas silvestres, as quais as crianças de Avonlea chamavam de lírios de arroz. Eu as encontrei no campo do Sr. Wright, disse ele timidamente, e voltei para presentear-lhe, pois achei que a senhorita seria o tipo de moça que iria gostar dessas flores. E porque ele levantou seus lindos olhos. Eu gosto da senhorita, professora. Oh, querido, disse Anne, sentindo a fragrância das flores. O desânimo e o cansaço deixaram seu espírito como se as palavras de Paul fossem mágicas, e a esperança irrompeu em seu coração como uma fonte dançante. Ela caminhou pela Rota das Bétulas a passos leves, acompanhada pela doçura de suas orquídeas como uma graça divina. Bem, como você se saiu? Marilla quis saber. Pergunte-me daqui a 1 mês e talvez eu saiba dizer. Agora não consigo. Eu mesma não sei. Ainda é muito cedo.
Sinto como se meus pensamentos tivessem sido chacoalhados até ficarem turvos e confusos. A única coisa que eu realmente sinto que consegui fazer hoje foi ter ensinado a Cliff Wright que A é A. Ele não sabia disso até então. Não é algo importante iniciar uma alma corretamente por um caminho que pode acabar em Shakespeare e no Paraíso Perdido? A senhorita Lynde veio mais tarde com mais encorajamento. A boa senhora surpreendeu as crianças da escola quando elas passavam pelo portão, indagando-as sobre o quanto tinham gostado da nova professora. E cada um deles disse que gostou muitíssimo de você, Anne, exceto Anthony Pye. Devo admitir que ele não gostou. O menino disse que você não tem nada de bom, como todas as outras professoras novatas. Eis o veneno dos pais para você. Mas não dê importância. Ai, gente, que família entojada e horrorosa essa família Pye, meu Deus. Não vou me importar, respondeu Anne com calma, e ainda vou fazer Anthony Pye gostar de mim. A paciência e a gentileza certamente o conquistarão. Bem, não se pode pôr a mão no fogo por um pai, replicou a senhora Lynde com cautela. Eles vivem de acordo com as próprias regras, como os sonhos, de um jeito ou de outro. Com relação a essa senhora Donnell, nada vai me convencer de chamá-la de Donnell. Pode ter certeza. O sobrenome é Donnell, como sempre foi. Aquela mulher é louca, é isso que é. Ela tem um cachorro de raça pug chamado Queenie e o animal come na mesa junto com a família, em um prato de porcelana. Eu temeria julgamento se fosse ela. Thomas disse que o Donnell... Porque a Anne tá falando aqui com a pronúncia que é a pronúncia errada. Thomas disse que Donnell é um homem sensato e trabalhador, mas que não teve muito bom senso quando escolheu a esposa. É isso que é. Ai, meu Deus do céu, gente. Primeiro dia de aula. Aqui foi a Anne ou foi a Marilla? Foi a senhora Lynde que falou aqui. Que a senhora Lynde vai chamar os Donnell de Donnell, porque o nome é Donnell. Então, a senhora Lynde que falou essa última frase aqui, ó. O Thomas disse que Donnell é um homem sensato e trabalhador, mas que não teve muito bom senso quando escolheu a esposa. E é isso que é. Então, é a senhora Lynde que estava terminando ali a fala no final do episódio, gente. Cara, que primeiro dia de aula doideira. Coitada da Anne. E que crianças doidas também, né? O Anthony Pye ali aterrorizando geral, muito mal-humorado, mas já era de se esperar, né? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né, da leitura de mais um capítulo de Anne comigo. Eu tô adorando a história, gente. Eu gosto muito, muito, muito desse livro. Eu tô curtindo. É um livro leve, é um livro gostoso de ser lido e é engraçado. Ele tem esse pouco de comédia, assim, sabe? Como subtexto. Gente, eu sou apaixonada nessa história e vou continuar lendo aí com vocês, pessoal. Quem gostou desse vídeo, por favor, dê um gostei, né? Clica ali no like, que isso me ajuda bastante. Compartilhe os vídeos do canal que vocês gostaram com outras pessoas, isso me ajuda muito. Quanto mais pessoas puderem acessar o conteúdo, mais vocês vão me ajudar. Então, muito obrigado para todas as pessoas que podem compartilhar o meu conteúdo. Obrigado por terem chegado até aqui no finalzinho do vídeo e a gente vai se ver nos próximos vídeos, pessoal. Tchau!